Bom dia, irmão e irmã. Hoje é sexta-feira, dia 23 de abril. É festa de São Jorge, o santo guerreiro. E queremos pedir que com ele nós possamos lutar ao longo desse dia e enfrentar todos os dragões que se interporem entre nós e aquilo que Deus tem para nós. Coragem! Deus está ao seu lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reveste-nos, Senhor, do teu amor e da tua graça. Ilumina-nos com tua palavra e fortalece-nos com a tua presença, de tal modo que nesta união convosco possamos lutar ao longo desse dia, sem jamais desanimar, sem jamais se entregar, porque tu és a nossa força e vitória. Amém. Vamos acolher o evangelho de hoje, que é narrado por São João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao longo desta semana, nós estamos tendo o privilégio de ouvir, de meditar, de rezar a grande catequese de Jesus sobre a Eucaristia, ou biblicamente chamando o discurso do pão, logo depois da multiplicação, como você deve se lembrar, até porque isso tem sido uma insistência ao longo desta semana. E é bonito que à medida em que os dias vão passando, a gente vai vendo Jesus cada vez se revelando com maior clareza para aquela multidão. Jesus vai mostrando quem ele é de um modo límpido e transparente, para que não haja dúvida. E à medida em que ele vai realizando esta catequese, ele vai alicerçando a fé na Eucaristia. Se a ressurreição de Jesus é o mistério central da nossa fé, a Eucaristia é o ponto máximo da vivência dela e é a fonte de todas as graças e também da vida em Cristo. A Eucaristia, a presença real de Jesus no pão consagrado. E para que você não tenha dúvidas, é preciso que você observe este capítulo 6 do Evangelho de João, que é o que nós estamos meditando, e vá vendo que quando Jesus, como eu disse ontem, vai fazendo o discurso a respeito do pão, ele insistentemente vai dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Quem crê, é preciso crer, Então aqui Jesus, em primeiro momento, ele estabelece uma relação entre o pão que veio do céu e a fé. Porque é pela fé que nós reconhecemos e proclamamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a este mundo para nos trazer uma vida nova, uma vida plena, gerando salvação e libertação de todo o mal. É pela fé que se aproxima de Jesus e o acolhe na nossa vida. Mas no evangelho que nós acabamos de ouvir, há uma mudança de paradigma. Ontem você se lembra que no final do evangelho Jesus fez aquela mudança, deixando de falar do pão pessoa para falar o pão Eucaristia. Ou seja, agora Jesus deixa de falar o pão e repete. Depois você pode até pegar a sua Bíblia, a sua liturgia diária e ler de novo o evangelho. Você vai ver que agora Jesus não repete várias vezes: eu sou o pão da vida. Mas ele vai repetir muitas vezes: quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue. Ele está revelando um novo nexo. A carne e o sangue dele, dados como fonte de vida para o mundo no alto da cruz,
precisa se tornar alimento para aqueles que creem e o acolhem como pão descido do céu. Veja isso. Nós acolhemos e proclamamos que Jesus é fonte de vida e que é Ele que planifica a nossa existência. Ponto. E proclamando esta fé, a maneira que nós temos de permanecer nele, para que esta vida que Ele nos trouxe se realize em nós, é comendo da sua carne, é bebendo do seu sangue. Para os judeus, em primeiro momento, isso é um escândalo. Tanto que eles estão neste evangelho justamente questionando como é que ele pode dar a sua carne, como é que ele pode dar o seu sangue para beber. Ainda não tinham compreensão do mistério da Eucaristia, mas Jesus está dizendo de um modo claro, sobretudo nós, a Igreja Católica, que cremos na presença real de Jesus na Eucaristia, somos capazes de entender este evangelho. Nossa vida, nosso sustento, o alimento da nossa fé é a presença real de Jesus na Eucaristia. Corpo e sangue, alma e divindade. Cada vez que eu e você entramos na fila da comunhão e recebemos o corpo santo do Senhor, é o pão descido do céu, é a carne e o sangue de Jesus que foi crucificado, mas que agora ressuscitado está presente no pão para ser o nosso alimento, para nos dar vida, para nos dar salvação. Que esta certeza da presença real de Jesus na Eucaristia nos leve a viver a Santa Missa como uma verdadeira experiência do amor de Deus, manifesto no seu Calvário e na sua ressurreição. Porque a oferta da carne na cruz, o sacrifício sangrento de Jesus no Santo Madeiro, agora se atualiza de um jeito misterioso e poderoso na Eucaristia. O pão levantado é a cruz elevada, o Cristo recebido é o Cristo que desceu do céu para nos trazer a nossa vida. Que em cada Santa Missa nós possamos aprofundar esta verdade de fé, sobretudo nos abrindo a experiência com Cristo que nos alimenta, com Cristo que nos sustenta. Quando comungar, comungue com reverência, não comungue de qualquer jeito. E uma coisa bem prática para a gente encerrar. Quando você for à missa, quando você for comungar, não vá de qualquer maneira, porque afinal de contas você vai fazer comunhão com o próprio Deus, com aquele que é maior do que tudo, mas que por amor se faz pequeno a tal ponto de caber num pedaço de pão em nossas mãos. É por amor que ele se apequena, é por amor que ele se rebaixa para te alcançar. Então o mínimo que nós fazemos é comungar direito, se preparar para este momento. Espiritualmente nós nos preparamos pela confissão, porque eu não posso colocar Jesus misturado aos lixos que trago em mim. Então eu me confesso para recebê-lo dignamente, para que a comunhão verdadeiramente seja a causa de salvação. Depois eu vou me preparar chegando antes, fazendo genuflexão quando eu entrar na igreja, fazendo um instante de silêncio e de oração, me preparando para a Santa Missa. E durante a missa ir vivendo, cantar, rezar, ouvir, prestar atenção na palavra, prestar atenção na consagração, prostrar-se de joelhos na hora da elevação, e tudo isso vai preparando e predispondo o seu coração, para que quando chegar o momento, você ofereça a Jesus um trono nas suas mãos, né? Quando não na pandemia pode receber na boca, mas tudo isso para que reverenciando todo o seu ser, seu corpo, seu espírito, entenda, eu não estou em qualquer lugar, eu não estou diante de qualquer um, é Deus. Então eu adoro. Depois que eu comungo, eu volto para o meu lugar, eu dobro os meus joelhos, eu oro, eu adoro, eu glorifico e me entrego para que Cristo, que entregou a sua vida para nos trazer a vida, possa, ao entregar-se a mim, indigno pecador, me transformar naquilo que Ele deseja que eu seja. E eu posso te garantir que recebendo Jesus, cada vez mais confiante e fervoroso na fé, sua vida será transformada pelo poder do seu amor. Que Deus, pela intercessão de São Jorge, abençoe o seu dia.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.